Olá, adolescentes, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, com saúde e fazendo bom uso do seu tempo, ok? Nós precisamos com muita saudade de vocês, né? E temos rogado ao Senhor para que as bênçãos salvíficas do nosso Deus sejam sobre as vossas vidas. Nesse momento, queridos adolescentes, quero chamar as vossas atenções para que abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Vamos estar lendo essa passagem de Mateus, capítulo 16, por favor. Mateus, no capítulo 16, versículos de 13 a 26, tá bom? Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 26, é o texto da nossa lição de hoje, a lição de número 150, a lição que se inicia tratando acerca do Evangelho em Mateus, tá bom? Nós vamos ler esses versículos, que vocês possam estar com os seus pensamentos atentos a esses versículos que nós iremos ler, tá bom? Vamos focar neles para que eles tenham grande impacto em nossas almas, tá bom? Vamos estar prestando atenção aqui neste momento. Tudo bem? Dizendo assim, Mateus capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho de Deus, o Filho do Homem? E eles disseram: Uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus, o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Que o Senhor aplique essas palavras em nossos corações. Amém. Adolescentes, essa passagem talvez seja bem conhecida a cada um de vocês. E nós, nesta aula, vamos estar relembrando essa passagem. E para alguns que não conhecem, estará podendo aplicar também as suas almas para que tenham um grande proveito, tá bom? Então, no início dessa passagem, o Senhor conduziu os discípulos a uma cidade chamada Cesareia de Filipe. Ficava um pouco mais distante de Jerusalém. Estava longe das multidões. O motivo do Senhor Jesus Cristo ter se distanciado das multidões foi para trazer princípios, para ensinar verdades apenas para os discípulos. Ele queria trazer lições para cada um deles,
queria confrontá-los, queria ensinar verdades eternas para eles. Ok? Então agora começa um lidar particular do Senhor Jesus Cristo para com os seus discípulos. Ali ele teve um momento mais particular, mais pessoal com cada um deles. E o Senhor começa interrogando os seus discípulos. O que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Vamos ver aqui a pergunta que ele diz aos discípulos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? No versículo 13. Ele começa a interrogar os discípulos dessa forma. E eles começam a responder. Os homens estão dizendo por aí que tu és Jeremias, ou um dos profetas, ou João Batista. Eles estavam falando acerca dessas coisas, acerca do Senhor. Por isso o Senhor queria testar a cada um deles, realmente ver se eles realmente criam nele. O Senhor sabia os corações de cada um dos seus discípulos, mas isso foi para testá-los, para prová-los, se realmente a fé deles estavam firmados unicamente no Senhor. E após essa pergunta, o Senhor diz a eles especificamente: e a vós? Isso é muito interessante, porque nos nossos dias, assim como naquele tempo, as pessoas têm várias opiniões acerca do Senhor. Nossos dias nós bem sabemos que muitas pessoas falam que o Senhor foi apenas um filósofo da época, uma pessoa que revolucionou Israel, uma pessoa que veio para trazer paz para o mundo. E na verdade não é isto. As pessoas têm concepções erradas acerca do Senhor. E ali também muitas pessoas naquela multidão tinham concepções erradas acerca do Senhor também. E até mesmo muitos discípulos criam realmente que ele era um dos profetas também. Eles ainda estavam um pouco em dúvida a respeito da sua natureza, de que ele realmente é Deus. Porque os judeus esperavam uma pessoa que viesse em glória, em poder, em riquezas, para mudar Israel, trazer Israel como nos dias de glória, como no reino de Davi, que fosse liberto do Império Romano, restituísse as riquezas de Israel. Eles queriam isso novamente. Eles não estavam entendendo muito bem aquelas coisas no qual o Senhor estava dizendo. E ali o Senhor veio para trazer grandes ensinamentos a ele, agora em particular, para que eles pudessem entender essas coisas. Assim também, vocês adolescentes, quem é o Senhor Jesus Cristo para você? É apenas um homem que viveu há 2000 anos atrás e não faz nenhum sentido para você nos dias de hoje? Quem é o Senhor Jesus Cristo para você? Reflita sobre isso. Às vezes as pessoas falam, não, realmente Ele é Deus, mas não o consideram como Deus em seus corações. Os discípulos viam o Senhor Jesus Cristo ali, simples, pobre, humilde. Alguns tinham grande dificuldade para realmente compreender Ele como Filho de Deus realmente. Ele tinha um caráter de profeta, porém eles ainda estavam com um pouco de dificuldade em entender que Ele realmente era Deus, alguns deles. Porém, quando o Senhor interrogou os discípulos, dizendo: e vós, quem dizeis que eu sou? No versículo 15. E vós, quem dizeis que eu sou? O apóstolo Pedro vem de uma iniciativa dizendo: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele tomou essa frente e disse com grande autoridade, convicção, crendo realmente que o Senhor Jesus Cristo é realmente o Filho de Deus, é Deus, era o Messias enviado pelo Senhor.
Bem interessante essas palavras. Muito interessante essas palavras a respeito do apóstolo Pedro. E assim também nós temos que ter essa convicção. Na Epístola aos Hebreus, nos diz que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Nós temos que crer que Ele, o Senhor Jesus Cristo, existe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Adolescentes, é impossível. Então, de início, nós temos que crer quem Jesus Cristo realmente Ele é. Ele não foi apenas um profeta, apenas. Ele não foi apenas um revolucionário, ele não foi apenas isso. Não, Ele é Deus. Ele é o Cristo, o Senhor, enviado pelo Deus Altíssimo, pelo seu Pai. Então, nós temos que ter essa plena convicção, crer e não duvidar em quem o Senhor Jesus Cristo é. Ok? Então, conforme vai passando os dias, as pessoas vão tendo mais dificuldade em ter essa percepção, por causa do multiplicar da iniquidade e tantas distrações que nós temos nos nossos dias, mas nós temos que crer realmente em quem Deus é. Ok? Nos versículos subsequentes, o Senhor vai falando a respeito do que iria acontecer com Ele mesmo, consigo mesmo. Ele ia ser maltratado, ele ia morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E vem trazendo esses princípios e vem alertando aos discípulos que ele teria que sofrer para cumprir várias passagens do Antigo Testamento, passagens do Pentateuco, Isaías 53, entre outras. Então ele tinha que cumprir toda a lei. Ok, crianças? E ali o apóstolo Pedro, ele vem interrompendo o Senhor, chamando-o à parte, dizendo: isso não acontecerá contigo. Veja só o que vai dizer aqui no versículo 22, no capítulo 16. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Veja só, que terrível isso. Não crendo na palavra do Senhor, o próprio apóstolo que alguns instantes atrás tinha revelado coisas grandiosíssimas a respeito do Senhor, e agora ele não estava dando crédito à mensagem do Senhor, aquilo que iria acontecer com ele mesmo. Não estava crendo na palavra do Senhor. Que triste, não é verdade? E tudo isso é uma lição para nós, crianças. A forma como o Senhor repreende a ele, dizendo: para trás de mim, Satanás. Ou seja, todo conceito, todo estudo que vai contrário à palavra de Deus, isso são doutrinas diabólicas, isso são ensinamentos antibíblicas. Não provém do Senhor. O Senhor repreende duramente Pedro. Como lamentável é nossos dias, na verdade, adolescentes, em que tantas e tantas doutrinas permeiam as nossas vidas, tentando nos distrair das verdades eternas, tentando nos convencer a respeito de doutrinas apenas mundanas, conceitos filosóficos. Lamentável em nossos dias. Conceitos anticristãs. Nós temos que ter muita cautela nisso. Nós temos que tomar muita atenção com essas coisas, porque esses ensinos vão diretamente contra os preceitos bíblicos, contra a vontade e a palavra do Senhor. O Senhor repreendeu duramente Pedro por aquelas palavras. Mas vamos entender o que está acontecendo aqui. Eles não tinham noção da gravidade do pecado.
Eles não tinham o entendimento de quão grave era o pecado. Isso só acontece por nós não entendermos a malignidade do pecado, o perigo que o pecado traz às almas dos pecadores, de cada um de nós, e as consequências do pecado. Isso é terrível. Por eles não terem esse conhecimento, por eles não terem ainda aquela percepção da gravidade do pecado, Pedro vai e profere essas palavras tão lamentáveis. Mas o que é o pecado, para que nós possamos compreender aqui? O pecado nada mais é do que a transgressão da lei de Deus, uma lei que é eterna. Se eu peco contra uma lei que é eterna, logo mereço uma punição que é eterna. O pecado lhe traz a mim uma dívida eterna, adolescentes. Preste atenção nisso, por favor. O pecado traz a cada um de vocês e a mim uma dívida eterna. E a pergunta que eu faço para cada um de vocês, adolescentes, é: como que eu faço para pagar uma dívida que é eterna? Eu tenho uma dívida para com Deus agora. Meu pecado, uma dívida eterna. Como que eu faço, adolescentes, crianças, ou você que está acompanhando? Como que eu faço, adolescentes, para pagar uma dívida que é eterna? Vamos imaginar que eu vivesse 120 anos para tentar pagar uma dívida que é eterna. Isso seria suficiente? Não seria suficiente, adolescentes. Obviamente que não. A minha vida não consegue pagar uma dívida que é eterna. Eu não consigo pagar uma dívida eterna. Eu pequei contra o Senhor. Mentiras, iras, desobediência aos meus pais. Eu pequei contra o Senhor. Eu tenho uma dívida eterna para com Deus. Como que eu faço, crianças, para pagar essa dívida eterna? Então, essa é a gravidade do pecado. Esse é o resultado do pecado, a consequência do pecado. Uma dívida eterna para com Deus. E era isso que os apóstolos não conheciam. Eles não tinham noção da gravidade disso. E por isso Pedro vai tentar vai tentar admoestar o próprio Senhor a respeito. Não acontecerá isso contigo de modo nenhum. Ele não tinha noção. Eu não consigo pagar, adolescentes, uma dívida que é eterna. Por isso, para quitar uma dívida que é eterna, apenas um ser eterno tem que morrer em meu lugar. Somente o Senhor podia cumprir isso. Ele é Deus, Ele é eterno. Ele tem todo o poder, Ele é grande em glória e em poder. Ele veio a este mundo, desprezou, Ele destituiu, toda da sua glória, para que Ele viesse a este mundo e morresse no lugar de pecadores. Adolescentes e crianças, para o Senhor perdoar o pecado do homem, esse pecado tem que ser punido em outra pessoa, porque o Senhor é justo, Ele tem que punir o pecador. Mas para que pecadores não sejam punidos, Ele puniu os pecados dos teus eleitos no seu próprio Filho. Essa é a gravidade do pecado. Essa foi a necessidade do Senhor vir a este mundo para salvar míseros pecadores. Ele não precisava vir a este mundo. Ele destituiu-se da sua glória apenas por meros pecadores vis como nós. Nós não merecemos. Nenhum de nós merecemos o seu perdão. Se o Senhor lançasse no inferno toda a raça humana, adolescentes, mesmo assim o Senhor continuava sendo bom, o Senhor continuava sendo justo, o Senhor continuava a ser amável. Porém, a grande misericórdia de Deus, essa é a grande benignidade de Deus para com os homens, enviar o seu próprio Filho a morrer em nosso lugar. Nós tínhamos
uma dívida para com Ele. Se você ainda não passou da morte para a vida, você tem uma dívida para com Deus, uma dívida que é eterna. Ou seus pecados foram punidos em Cristo, ou eles serão punidos em você. Só tem duas alternativas, adolescência. Por menor que sejam os pecados diante dos seus olhos, eles são grandiosíssimos aos olhos de Deus. E o menor pecado que seja aos seus olhos, ainda assim é uma transgressão eterna, porque quebrou o mandamento que é eterno de Deus. Então lembremos sempre disso. Eu tenho uma dívida eterna para com Deus, os meus pecados. Eu não tenho como pagar. Por isso eu preciso do Senhor Jesus Cristo, para que aquele sacrifício que foi na cruz há 2000 anos atrás, agora recaia sobre mim em perdão dos meus pecados. E essa é a gravidade do pecado. E os apóstolos não tinham esse conhecimento. Porém, essa foi a grande condescendência do Senhor para com os homens. E realmente se cumpriu assim, segundo o beneplácito da vontade de Deus. Adolescentes. E hoje nós temos acesso às Escrituras, nós podemos ver realmente que o Senhor ele realmente morreu e ressuscitou ao terceiro dia para salvar pecadores. E você pôde ter noção de quão graves são os seus pecados aos olhos do Senhor? Você, até quanto tempo vai ficar postergando, vai ficar adiando o arrependimento diante do Senhor? Vá ao Senhor, busque Ele com todo o seu coração, adolescentes. Deixe as distrações de lado, reflita sobre a sua própria alma e vá ao Senhor em contrição por cada um dos seus pecados. Amém? Que o Senhor aplique essa mensagem em vossos corações e que você possa refletir nessas palavras mesmo no decorrer da semana. Considere isso. Ok? Que Deus os abençoe. Então, neste momento, nós vamos ficar com esse hino para a nossa reflexão e que nós possamos louvar ao Senhor juntamente. Hino de número 5 na versão dos adultos. Amém. Deus abençoe.